E falando em dores, é tão interessante, né? A gente descobriu coisas sérias. 7 em cada 100 pessoas têm dores neuropáticas, que é um tipo de dor que costuma ter um grande impacto na vida de quem sofre com elas. Você já ouviu falar em dor neuropática? A gente vai aprender o que é. Em comparação com outros tipos de dor, costuma ser mais intensa e estar associada a uma vida considerável, com uma considerável diminuição na qualidade de vida. Ou seja, a pessoa com essa dor, claro que não vive bem. Mas a gente vai tentar entender melhor o que é isso. Quem sabe você já está com uma suspeita, está achando estranho, você manda para cá o seu caso e a gente também vai ter um retorno dele, que é médico intervencionista da dor do Hospital Albert Einstein, Dr. André Mansano. Seja muito bem-vindo, doutor André. Venha para cá. Eu te convido para sentar aqui. Uma ótima tarde. Tarde, Cláudia. E a gente já começa o nosso papo. Dores neuropáticas. O que são essas dores? Bom, então, primeiro, diferenciar basicamente 2 tipos de dores. Primeiro eu vou falar o nome técnico e depois eu explico o que é. Nós temos dores chamadas nociceptivas e dores chamadas neuropáticas. Dores nociceptivas é o que todo mundo conhece. Machucou a pele, machucou o tendão, machucou o músculo, essa informação é carregada pelos nervos até chegar no cérebro, ser interpretado como dor e gerar um comportamento protetor. Esse é o objetivo da dor, é gerar o comportamento protetor. Então, machuquei a perna, aquilo gera até uma memória, não vou fazer mais isso, porque isso me causa sofrimento. Isso é a dor clássica, é a dor nociceptiva. A dor neuropática é totalmente diferente. A dor neuropática, por definição, ela é causada pela própria disfunção, pela própria lesão dos nervos que carregam a informação dolorosa. Então, elas costumam ser mais sofridas e de mais difícil tratamento. Essa é a definição de dor neuropática. Ou seja, se ela acontece por um desgaste, ela acontece mais na vida adulta, para a fase da melhor idade ou não? Não necessariamente, aí vai depender da causa. Existem várias causas de dores neuropáticas. Todas elas vão resultar em um dano, em uma lesão, um machucado no nervo. Então nós podemos ter causas metabólicas, que são as mais comuns, inclusive. A mais comum, com folga, é o que a gente chama de neuropatia diabética. O diabetes, que a gente sabe que é caracterizado pelos altos níveis de açúcar no sangue, ele pode lesar vários órgãos. A gente sabe muitos, né? O rim, os olhos, muitas vezes diminuição da circulação dos membros inferiores, mas também ele pode lesionar os nervos. E o que acontece? A capacidade de cicatrização, de regeneração dos nervos, ela é muito pior do que dos outros tecidos, como a pele, por exemplo. Então, tem muita dificuldade de se recuperar. Então, a causa mais comum de dor neuropática no adulto é a neuropatia diabética. Mas nós temos diversas outras causas, por exemplo, traumas. Recentemente, eu tratei um paciente que, infelizmente, ele recebeu um tiro durante um assalto e pegou um nervo. Então, machucou completamente esse nervo e isso causa bastante dor. Eventualmente, essas dores podem acontecer depois de uma cirurgia, porque o nosso corpo, obviamente, ele é repleto de nervinhos que passam por diversas regiões do corpo. Onde o cirurgião faz uma incisão, por exemplo, aquilo pode lesionar algum nervo. Isso é comum na região torácica, nos nervos que ficam entre as costelas, por exemplo. Então, muito vai depender da causa da dor neuropática. Se for diabetes, por exemplo, de fato, quanto mais tempo de diabetes tiver o paciente, ou seja, quanto mais idoso ele for, maiores serão as chances dele ter esse tipo de dor. Mas outras causas não têm relação com a idade. É que interessante. Agora, descobrir qual é o motivo dessa dor neuropática não deve ser uma tarefa fácil também, né? Não, é a primeira tarefa e é uma das mais difíceis, né? Estima-se que 30% a 50% dos casos de dores neuropáticas ficam sem um diagnóstico preciso. Talvez muitas delas, inclusive, sejam decorrentes de doenças que sequer conhecemos até o momento, né? Agora, como é que trata-se, então, uma dor neuropática sem causa conhecida? E eu fico pensando, você como médico intervencionista da dor deve ter esse grande desafio na mão, né? Sim. Então, assim, a lógica, a logística, o racional do tratamento da dor neuropática. Sempre nós vamos tratar, obviamente, aquela doença que está causando o problema, desde que nós conseguimos definir isso. Então, por exemplo, vamos usar novamente o diabetes como exemplo. É fundamental que o paciente trate de forma adequada o diabetes.
não se conformar com níveis de glicose no sangue, por exemplo, de 200, 180, porque muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico porque ele está com 400 de glicemia, né, de glicose no sangue, aí ele chega a 200 e ele fala, nossa, tá bom, reduzir pela metade. Não, não tá bom, tem que trazer o mais próximo do normal possível. Então esse é o primeiro ponto, tratar a causa quando possível. Quando não é possível tratar a causa, nós vamos tratar o quê? O sintoma, a dor. Primeiro com medicamentos. Quais são os medicamentos mais eficazes para as dores neuropáticas? São da classe dos anticonvulsivantes. Então é muito importante explicar para o paciente por que ele está tomando aquele tipo de medicamento. Senão ele lê na bula, vê que aquilo é para convulsão, para epilepsia, ou conversa com algum vizinho e para de tomar aquilo. Então o que acontece? A convulsão, ela acontece porque alguns neurônios estão sendo disparados quando não deveriam. O anticonvulsivante vai lá e acalma esse neurônio. Essa é a função dele. Alguns deles também têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que estão causando dor. Então é por isso que nós utilizamos medicamentos anticonvulsivantes para o tratamento da dor. Então, primeiro, a base então do tratamento seriam alguns medicamentos. Quando os medicamentos não trazem o efeito que a gente quer, ou seja, o paciente não tem uma qualidade de vida adequada, ou eventualmente diminui a dor, mas às custas de muito efeito colateral, nós começamos a pensar em tratamentos um pouco mais intervencionistas. E aí a gente sempre escolhe aquilo que é mais simples primeiro. Então a gente sempre parte daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco para o paciente. E até daquilo que é mais barato para aquilo que é mais caro. A gente usa tudo isso para escolher o tratamento. Então, por exemplo, em alguns casos, nós temos a possibilidade de congelar o nervo, né, num procedimento chamado de crioablação. Então, se eu tenho um nervo que está lesionado, eu posso colocar uma agulha que é muito específica ao lado desse nervo. Normalmente, o paciente recebe uma sedação para que o procedimento seja confortável. Por dentro dessa agulha eu consigo colocar um probe que na pontinha dele ele tem a capacidade de resfriar o tecido a temperaturas tão baixas quanto menos 70 graus. Então congela aquele nervo e interrompe a informação dolorosa. Esse é um dos procedimentos. Existe procedimento, por exemplo, com radiofrequência, cujo objetivo é queimar o nervinho de fato. Então a gente usa muito isso para a neuralgia do trigêmeo, que é considerada uma das piores dores e é uma dor neuropática. O nervo trigêmeo, que inerva o rosto, né? O paciente começa a ter muito choque no rosto e é algo assim de fato muito, muito insuportável. A dor é excruciante. E a gente consegue inutilizar, não seria o termo, acho que neutralizar o nervo é o termo mais adequado, com o uso de radiofrequência. É um procedimento bem interessante. Temos outros procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, a estimulação medular. Esse paciente que eu citei, que recebeu tiro no nervo, a dor era tão forte, que nós tivemos que colocar um eletrodo na medula. Esse eletrodo era ligado a um gerador, como se fosse um marca-passo, fica debaixo da pele, emitindo um impulso elétrico para inibir a dor. Então, nós temos várias opções ao nosso dispor, a depender de cada caso. Olha que interessante. Não é o máximo como a medicina vai evoluindo, como a gente hoje tem recursos? E eu gostei muito de trazer esse assunto aqui, porque eu sei que tem, talvez seja o seu caso, você que esteja assistindo aí, muita gente sofrendo com dores, sem entender o que é essa dor, já foi no médico, já foi no outro, ou já até ouviu o diagnóstico que, isso é uma neuropatia, é assim mesmo, e não tenho o que fazer. Tenho que fazer sim, pelo que eu estou entendendo, tenho que fazer. Agora, para você tratar esse nervo, você tem que descobrir qual é o nervo. A gente tem vários pelo corpo, não é isso? Sim. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela tem uma neuropatia e ela tem sentido dores na perna. E aí, qual é o nervo que está gerando essa dor? Como é que vocês chegam lá para tratar aquele nervo? A parte de definir qual nervo, ela não é a parte mais difícil. Porque a gente tem vários estudos que mostram onde aqueles nervos são responsáveis pela sensibilidade. Então, a gente consegue definir isso com certa facilidade. Algumas neuropatias são chamadas de polineuropatias, ou seja, ela afeta mais de um nervo. Por exemplo, o diabetes. O diabetes afeta mais de um nervo na grande maioria das vezes. Existe um exame que nos auxilia muito,
chamado eletroneuromiografia. É um exame relativamente desconfortável, é bem verdade, que ele vai medir a condutividade elétrica de cada nervo. Então, envolve a colocação de algumas agulhas na pele, nos músculos, que vai medir, então, essa condutividade, consegue identificar qual nervo está afetado, consegue identificar o grau da lesão, se é muito grave, se é moderado ou se é leve, e, inclusive, saber, a depender do caso, se as chances daquele nervo recuperar são boas ou se são muito pequenas, né? Então, esse exame é bastante interessante quando a gente fala de dor neuropática. Um nervo pode ser recuperado sozinho, por conta própria? Pode. É bem lento, mas pode. Agora, o que acontece na maioria dos casos? Aquilo que está causando a lesão do nervo ainda está lá. Vamos voltar a usar o exemplo do diabetes. Os altos níveis de açúcar no sangue, que é o principal causador desse tipo de neuropatia, ainda está lá. Então, o nervo está tentando se recuperar, mas está, entre aspas, levando mais marretada do diabetes, né? Então, fica difícil a recuperação. Já é uma estrutura que tem um poder de cicatrização mais baixo do que as outras e ainda mantém aquele estímulo que está causando a lesão, aí a briga fica desfavorável para o paciente. Agora, é muito legal porque a gente ouviu o Dr. André Mansano falando que o diabetes pode ser uma das causas da lesão do nervo, mas podem existir muitas outras causas, outras doenças ainda nem conhecidas, né? Para a gente ir entendendo a evolução da medicina, a importância das pesquisas, para a gente até valorizar investimento nessa área, porque é super importante, que é para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Eu vou abrir agora as perguntas para os nossos telespectadores e eu volto com você em 2 minutos, combinado? Claro. 11 9 50 45 18 40, qual é a sua dúvida? Qual é a sua dor? Qual foi o diagnóstico que você teve? Será que você tem chances de ter mais qualidade de vida, amenizar aquilo que você está sentindo? Pergunta. 11 9 50 45 18 40. Doutor André Mansano, temos perguntas já aqui na tela. Vamos soltar para a gente começar com a participação dos nossos telespectadores. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de te ajudar com a sua dúvida. Tenho fascite plantar e dores nos pés que parecem que estão comprimidos. É dor neuropática? Trabalho de carteiro há 20 anos. Pode ter sido isso? Bom, fascite plantar, o que é isso? Na planta do nosso pé tem uma faixa, que a gente chama de fáscia plantar, que comunica os dedos até o calcanhar. Ela é muito importante para manter a curvatura do pé, tá? Em alguns casos, há uma inflamação onde ela se insere no calcanhar. Então, o paciente tem dor principalmente nas primeiras pisadas do dia e no final do dia começa a doer um pouquinho mais. Não é considerada uma dor neuropática, é uma dor causada pela lesão desse tecido propriamente dito. E a sua profissão, que anda muito, é um dos fatores de risco para lesar esse tipo de tecido, justamente por sobrecarga. Outros pacientes que têm muito esse problema, quem tem sobrepeso, quem é corredor, e algumas mulheres que usam muito salto, Cláudio. Então, isso também pode prejudicar essa estrutura chamada fáscia plantar. Tratamento disso, 80% a 90% dos casos melhoram com analgésicos, anti-inflamatórios associados à fisioterapia, tá? Então, não subestimem o poder da fisioterapia, que é muito importante nesses casos. Só naqueles casos que não melhoram, a gente lança a mão de outros tratamentos. Um bem interessante seria a terapia por ondas de choque, onde nós vamos aplicar umas ondinhas de choque que são até um pouquinho dolorosas, são normalmente algumas sessões, para auxiliar na regeneração desta camada que está machucada. Ok. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Já vai entrar. Minha filha foi diagnosticada com neuropatia auditiva. Ela tem 29 anos, tem cura? Eu sou muito sincero em dizer que essa não é a minha especialidade, né? Isso seria uma pergunta assim mais para um otorrinolaringologista, né? Não sei dizer, vou ser muito sincero. Ok, é bom pesquisar, é bom procurar um otorrino. Todas as doenças, eu acho que quanto antes a gente procura, né, conversa com um bom médico, a chance de ter um bom resultado aumenta. Próxima pergunta, vamos lá, vamos conferir. Meu nome é Vinícius, sou professor e sofro de dores frequentes na coluna. Faço uso frequente de, talvez seja analgésico, anti-inflamatório, ele parou ali. Como posso resolver meu problema de forma efetiva? Bom, Vinícius, o seu problema é o problema mais comum no consultório de dor, tá? A dor lombar é a principal causa de incapacidade em todo mundo, O primeiro ponto, Vinícius, é tentar descobrir o que está causando a sua dor lombar.
Existem várias causas para isso. Por exemplo, degenerações do disco intervertebral, problemas entre as articulações das vértebras da coluna, problemas musculares também. O tratamento sempre vai envolver, inicialmente, a realização de fisioterapia especializada. Naqueles casos onde isso não melhora, a gente passa a pensar então em alguns procedimentos como infiltrações específicas naquelas estruturas que nós estamos suspeitando a partir do exame físico que estejam sendo responsáveis pela sua dor. Mas o que eu posso sugerir para você nesse momento? Procure um bom fisioterapeuta, que isso tem grande chance de resolver o seu problema. Maravilha. Vamos lá para a próxima pergunta. Lembrando só que a automedicação a gente não deve fazer. Ele estava falando, completou ali que ele faz uso frequente de automedicação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque um remédio que pode ser bom para uma coisa pode piorar outra, né? E com uso contínuo aí, principalmente dos anti-inflamatórios, a gente sabe que existem chances de outras coisas ruins acontecerem com a gente, não é verdade, doutor? A automedicação, ela traz alguns riscos bem conhecidos, né? O primeiro deles é o paciente não procurar o médico. Então, eu estou com algum problema, uma dor, que é um sinal de alerta, eu tomo algum medicamento e acabo mascarando isso e protelando, atrasando o diagnóstico. Na grande maioria das vezes, não é nada grave, mas algumas vezes pode ser. E o segundo problema é justamente a ocorrência de efeitos colaterais que o paciente não é obrigado a saber. Né? Então, anti-inflamatórios que podem machucar o estômago e os rins, alguns analgésicos que podem fazer mal para o fígado, e a gente poderia passar o dia aqui falando de efeito colateral de medicamento. Né? Aqui, olha, meu nome é Silvia, eu gostaria de saber se dor neuropática tem alguma coisa a ver com fibromialgia. Ah, Silvia, essa pergunta é extremamente importante. A fibromialgia, ela não é considerada nas últimas definições como dor neuropática. A fibromialgia seria aquele quadro de dores generalizadas, espalhadas pelo corpo inteiro, associado normalmente a um quadro de muita fraqueza, muito cansaço, um sono que não restaura, o paciente dorme, mas acorda cansado. O que eu posso te dizer a respeito da fibromialgia? Isso é extremamente importante. A fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. O que significa isso? Nós precisamos excluir a possibilidade de todas as doenças que causam esse tipo de dor antes de pensar em falar que o paciente tem fibromialgia. Então, tem várias. Problemas na tireoide causam os mesmos sintomas. Algumas deficiências vitamínicas também. Algumas infecções, reumatismos. E os tratamentos são específicos. Né? Então, primeiro, é preciso fazer um diagnóstico preciso. Apenas quando nada é descoberto é que se fala que o paciente tem fibromialgia. E aí o paciente tem que fazer não só tomar medicamento, que isso é muito comum. Recebe o diagnóstico de fibromialgia, toma medicamento e não vê melhora. Medicamento é importante, sim. Exercícios físicos são muito importantes e têm que ser regulares. E algo que você falou na chamada do programa, que é muito importante, que é a psicoterapia. Tá? A psicoterapia na fibromialgia tem o mesmo poder analgésico que os medicamentos. Então, não negligenciem essa faceta, esse braço do tratamento. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Tenho artrose na coluna e sofro de dores constantes na lombar. Acho que parecida com a pergunta anterior. Existe alguma forma de melhorar isso? Por favor, mande um abraço para o doutor André. É da Regina, da pós-graduação de Botucatu. A Regina eu conheço bem, quando eu fiz doutorado lá em Botucatu, um doce. Então, Regina, essa artrose acontece entre as articulações das vértebras da coluna. Quando nada melhora essa dor, nós temos a possibilidade de fazer a radiofrequência. O que significa isso? Existem alguns nervinhos específicos que inervam essas articulações. Nós colocamos algumas agulhas ao lado desses nervinhos e emitimos uma corrente elétrica de radiofrequência, cujo objetivo é inativar esses nervos. Por quê? Porque a artrose, infelizmente, ela não tem uma solução estrutural, ou seja, a coluna não vai voltar a ser como antes. Por enquanto, a gente não tem essa possibilidade. Então, o que a gente faz é diminuir o estímulo doloroso para dar mais conforto para o paciente. Tá joia. A próxima, vamos lá acompanhando. Tem uma dor no calcanhar e uma dor no peito do pé esquerdo. O que será essa dor? Apenas mau jeito? Não, mau jeito é um termo bem genérico, né? Isso não seria um diagnóstico. Pode até ser uma causa se o paciente torcer o pé e chama isso de mau jeito, né? A dor no calcanhar
Está muito relacionada à fáscia plantar que eu falei na primeira pergunta. Agora, a dor no peito do pé, ela é principalmente causada por algum problema nas articulações, né? O pé é cheio de ossinhos e entre cada ossinho tem uma articulação. Aquilo pode estar inflamado, aquilo pode estar degenerado e essa é a principal causa de dor no pé. Existem alguns ligamentos também no pé que podem causar esse tipo de dor. Doutor, deixa eu te fazer uma última pergunta. Uma dor que tem a ver, por exemplo, com um desgaste, né? Meu pai tem um desgaste no tendão e ele não está pisando bem, está sentindo muitas dores. Seria um problema ortopédico, mas não tem o que fazer porque não pode operar, porque tem outras complicações. A intervenção da dor resolveria, porque aí camuflaria um problema real. Vale a pena intervir dessa forma? Vale porque o problema está ali, tá? Já foi documentado e o tratamento da dor não vai piorar esse problema. Tá? Então, o problema de tendão, as tendinopatias, que normalmente acontecem na inserção do tendão no osso, tá? Elas são muito bem tratadas com fisioterapia. Depois disso, a gente opta pelas ondas de choque. E atualmente estão surgindo cada vez mais estudos com o que a gente chama de medicina regenerativa, né? Que são algumas substâncias que vão estimular a regeneração tecidual. Ainda estamos em fases de bastante estudo, não tem nada muito definido. Mas, por exemplo, a terapia por ondas de choque resolve em muito os problemas de tendão. Ajuda a eliminar a dor. Sim, sim. Olha lá que beleza. É bom porque a gente é tudo parecido, né? Eu vou perguntando aqui, ouvindo as suas perguntas e a gente vai aprendendo juntos e entendendo que dá para viver com mais qualidade de vida e isso é maravilhoso. Essa é uma ótima notícia, não é verdade? Olha, se você quiser entrar em contato com o Dr. André, ele está no site drandremansano.com.br, no Facebook Medicina da Dor ou no Instagram Dr. André Mansano. Faça contato, hoje dá para fazer até primeira consulta pela telemedicina, né, de qualquer lugar do Brasil, mas depois presencialmente acho que vai ser necessário sempre. Sempre é importante examinar. Obrigada, doutor, e até a próxima.